Fala, galera abençoada! Felizmente não pude estar com vocês na aula online por causa de uma crise renal que me fez passar mal a noite inteira. Estou aqui meio dopado em base de remédio, mas eu preciso postar isso para vocês, é uma matéria importante. Então não vou deixar vocês na mão, apesar do meu estado meio doente. O que a gente vai tratar na aula de hoje? Nós vamos tratar sobre o saneamento e organização do processo. A aula passada nós tratamos das chamadas providências preliminares, nós falamos que nem todo processo nós teremos providências preliminares lá do artigo 347 ao 353, perfeito? Depois nós falamos do julgamento conforme o estado do processo, artigo 354, 355 e 356. Chegou ali o juiz entender que já pode julgar, bora julgar o processo. Agora, tendo providência ou não, mas não sendo causa de julgamento conforme o estado do processo, a gente vai entrar no saneamento do processo. Então, tá aqui a estrutura, né? Petição inicial, atos do juiz, audiência, atuação do réu. Pode ter providência preliminar ou não. O que pode acontecer? Pode ser causa de julgamento conforme o estado do processo. 354, 355 e 356. Porém, pode ser causa de saneamento do processo, artigo 357, que é o que a gente vai tratar. Não sendo causa de julgamento conforme o estado do processo, entra no saneamento do processo. Então, chegou aqui nessa situação, se não for hipótese, ou se a hipótese não for de extinção do processo, 354, não for de julgamento antecipado do mérito, 355, e não for de julgamento antecipado parcial de mérito, 356, vai passar para seção 4 do capítulo 10 do título 1 do livro 1 da parte especial do Código, chamado de saneamento e organização do processo. Aqui, neste momento, o magistrado, em cooperação com as partes e com eventuais terceiros, se for o caso, vai preparar o processo para a fase instrutória. Se você pegar o caput do artigo 357, é muito claro sobre isso. Olha, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, ou seja, não sendo causa do 354, 355 e nem 356, deverá, então não é uma possibilidade, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, ou seja, o artigo 357 é uma decisão interlocutória. Perfeito? Interlocutória. Então, nós já falamos, né? Conceito, já falamos da ocorrência tendo as providências preliminares não sendo causa de julgamento conforme o estado do processo, entra no saneamento. Então, conceito de saneamento. Preparação do processo para ingresso na fase probatória. No saneamento que você prepara o processo para entrar na fase de produção de prova. Prova pericial, testemunhal, a gente vai ver todos esses meios de prova ainda aqui nesse semestre, tá bom? Não precisa se preocupar. Regra geral, ela vai ocorrer de forma escrita. É uma decisão sem a audiência. Essa audiência, nós vamos ver que é uma faculdade que o juiz vai ter. Se ele entender que é necessário ter uma audiência para ajudar, pode ter. Porque sai daquela ideia de audiência preliminar que nós tínhamos no Código Antigo. Objetivo principal do saneamento. O objetivo dele é falar, olha, não tem nenhuma nulidade no processo. Por quê? Porque qualquer vício foi sanado, qualquer nulidade foi sanada. Então, ele vai aqui nesse momento, gente, vai fazer uma análise completa do processo para ver se existe alguma coisa pendente que pode impedir do processo continuar. Vai analisar se tem algum vício, se tem alguma nulidade. É aqui nesse momento que ele vai buscar a organização do processo para entrar na fase instrutória. Artigo 357 está lá.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, nós já falamos, 354 a 356, deverá o juiz em decisão de saneamento de organização do processo. 1. Resolver questões processuais pendentes, se tiver. Gente, aqui, se o réu alegou alguma preliminar, é aqui que o juiz vai falar sobre essas preliminares. Se tiver alguma coisa para corrigir, é aqui que vai corrigir. Essa hipótese do artigo 357, inciso 1, ela tem que ser entendida no sentido de que, enquanto aquelas questões processuais pendentes não forem resolvidas, o caso não é de reconhecer o processo sanado. Ele tem que resolver primeiro para depois sanear o processo. Até porque a falta de providências a seu respeito, ou seja, se a parte não corrigir, pode gerar a extinção do processo, por exemplo. Perfeito? Tranquilo? Então, nós temos que pensar também, lembra do artigo 352 que nós falamos, junto com o 76, que vai corrigir os vícios, nós temos que fazer uma análise junto com o artigo 1399, porque o juiz pode, a qualquer tempo, suprir qualquer vício que possa comprometer o julgamento do processo. Então, neste momento, mesmo matérias de ordem pública, matérias que o juiz pode manifestar de ofício, tem que oportunizar que as partes se manifestem para cumprir o artigo 10 do CPC, que é a vedação da decisão surpresa. Então, se tem alguma questão, prescrição, por exemplo, que ninguém falou e o juiz verificou aqui, tem que manifestar, oportunizar que as partes possam manifestar sobre esta prescrição. Artigo 10 do CPC. Segunda questão que o juiz vai fazer, ele vai delimitar as questões de fato, ou os chamados pontos controvertidos. Para que o juiz faz isso, pessoal? Para definir sobre o que a prova vai cair. Olha esse exemplo que eu coloquei para vocês aí. O autor trouxe as seguintes alegações, A, B, C e D. E o réu negou o A, o B, o C ele não negou e o D ele negou. Então, C, ele é um ponto incontroverso, não gera dúvida. Aí, por exemplo, o autor queria usar uma perícia para provar o ponto C. Pergunto para vocês, precisa fazer a perícia? Claro que não. Se não é uma controvérsia, pontos incontrovertidos, presume-se verdadeiro. Então, tudo que é falado pelo autor e não é contestado pelo réu, presume-se verdadeiro. Então, esta prática que gera controvérsia e resolve por prova, então o juiz vai determinar quais são as questões de fato envolvidas aqui no saneamento, justamente para saber sobre o que vai recair as provas que serão produzidas. Ele vai dizer quais questões de fato estão recaindo. Da mesma forma, ele vai delimitar as questões de direito, por exemplo. Estou alegando que houve responsabilidade civil, houve um ato ilícito. Vamos ver quais são as questões de direito que estão relevantes. O que mais que ele pode fazer? Ele pode redefinir a distribuição do ônus da prova. A gente vai entrar na nossa próxima matéria sobre teoria geral de prova. O que é o ônus de provar? Quem vai provar? Okay? Quem tem que provar? Regra geral, o autor da alegação. Só que o código permite que o juiz mude essa regra. Ele pode entender que mesmo o fato apresentado pelo autor é mais fácil para o réu alegar. Ou um fato apresentado pelo réu é mais fácil para o autor provar. Ele pode mudar. Então, pode fazer. O que tem que acontecer? Essa redistribuição do ônus da prova tem que ser avisado para as partes no saneamento. Para quê? Para que a parte tenha ciência na fase probatória sobre o que vai ter que provar. Já imaginou, por exemplo, o A traz a seguinte alegação, X, alegação X. Eu, como réu, acho que quem vai ter que provar é o A. Aí chega lá na sentença e fala assim, olha, eu entendo que a alegação X, quem tinha que provar era o réu. Mas eu não sabia que eu tinha que provar, senão eu tinha provado. Tá vendo? Então o juiz tem que avisar antes. Então o momento de avisar é no saneamento
do processo. E o que ele pode fazer? Pode designar a audiência de instrução e julgamento, se for o caso, ou outras provas. Por exemplo, ele pode determinar a realização de uma perícia, ou ouvir as testemunhas. Falando de testemunhas, nós temos que fazer menção ao parágrafo 4º, 6º e 7º que eu coloquei no material de vocês. O que fala o parágrafo 4º? Prazo para apresentar o rol de testemunhas. Parágrafo 6º, quantidade de testemunhas em regra. Parágrafo 7º, limitação da quantidade de testemunhas. Então tá lá. Vai ter prova testemunhal, marcou a audiência para ouvir testemunha, marcou para o ano que vem. Não interessa. O prazo não pode ser superior a 15 dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Para que apresentar rol de testemunhas, pessoal? Para que a parte contrária saiba que são as testemunhas. E se tiver um grau de parentesco nas testemunhas? Se tiver uma amizade entre as testemunhas? Justamente para isso. Então, prazo comum, ou seja, igual para as duas partes, que não pode ser superior a 15 dias para apresentar o rol de testemunhas. Perfeito? Quantidade de testemunhas. Regra geral, não pode ser superior a 10, sendo 3 para provar o mesmo fato. Como assim? Eu vou levar testemunhas para provar que o réu furou o sinal e estava em excesso de velocidade. Aí eu vou levar 5 testemunhas para provar que ele furou o sinal. Não, só 3 para provar a mesmo fato. Beleza? Outra coisa que pode acontecer, se o juiz entender que a causa não é muito complexa, é uma causa simples, uma causa que não vai demandar muita complexidade, ele pode reduzir a quantidade de testemunhas que a parte poderá levar. Ele pode reduzir a quantidade de testemunhas que a parte poderá levar. Parágrafo 7º, que ele pode fazer essa limitação de testemunhas. Algumas particularidades interessantes. Primeira delas, é lícito às partes, depois do saneamento, pedir esclarecimentos ou ajustes no prazo de 5 dias. Parece um pouquinho os embargos de declaração, mas não são os embargos de declaração. E se passar 5 dias? A decisão se torna estável. Pessoal, a estabilidade que fala o final do parágrafo 1º do artigo 357, ela tem que ser interpretada, tem que ser compreendida como um sinônimo de preclusão. Perdeu o prazo. Preclusão no sentido de que aquilo que foi decidido e esclarecido não pode ser mais modificado. Não pode ser mais mudado. O que foi decidido acabou. E a gente pode utilizar com base o 278, que fala das unidades, e o 507 também, são artigos que podem ser usados. O primeiro momento depois precluiu. Então, nada de recurso, nem de sucedâneo recursal, que é um pedido de reconsideração, para mudar aquela decisão. Trata-se de um modelo totalmente cooperativo. É a nítida aplicação da boa-fé no processo, que está lá previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil, que vai gerar a segurança jurídica na condução do processo, na condução da fase instrutória e na sua preservação. Mesmo em fases ulteriores, por exemplo, recursos. Então, essa estabilidade lá do parágrafo 1º do artigo 357 vai gerar uma estabilidade dos próprios atos, que a partir da decisão de saneamento e organização do processo serão praticados. Então, gente, depois de 5 dias, se você não pedir nenhum ajuste, se você não pedir nenhum esclarecimento, a decisão se torna estável. Amanhã o juiz não pode, na sentença, trazer alguma coisa diferente, e nem você pode trazer alguma coisa diferente como sendo parte no processo. Beleza? Outra particularidade bem interessante. O parágrafo 2º do artigo 357. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito
a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes. Gente, isso aqui seria chamado saneamento consensual. As partes podem apresentar uma petição em conjunto para fixar as questões de fato e de direito. Princípio da cooperação das partes com o Estado juiz. Artigo 190 possibilita negócio jurídico processual, é isso. Por conta desse artigo 190, não se pode recusar que as partes, neste momento, nessa oportunidade, elas vão assumir os custos financeiros dos meios de prova. Então, se elas quiserem definir quem que é, por exemplo, o perito, elas podem fazer isso, porque economia, elas vão ter que pagar. Então, eles podem também fazer o quê? Uma distribuição diferente do ônus da prova, por exemplo. Eles podem mudar o ônus da prova. Não só o juiz, as partes também podem mudar o ônus da prova. Está lá no parágrafo 3º do artigo 373. Pode fazer. Ressalta, não é obrigação. O juiz não pode impor isso às partes. É uma faculdade. Baseada em quê? No princípio da cooperação das partes. Esse princípio é muito importante no processo civil hoje, gente. As partes deverão cooperar para o processo, para a solução do processo. O juiz coopera com as partes quando? Quando manda emendar, por exemplo. As partes cooperam com o juiz quando o juiz quer ouvir e trazer informações. Aonde está isso? O artigo 6º do Código de Processo Civil. Bastante importante isso aqui. Beleza? Próxima particularidade. A chamada audiência de saneamento. Saneamento cooperativo. Com base no princípio da cooperação, se a causa for complexa, trazer matérias complexas de fato e de direito, o juiz deve designar uma audiência para que o saneamento seja em cooperação com as partes. Vai ser um saneamento que vai acontecer na audiência. As partes vão ajudar o juiz a sanear. Neste caso, as partes já levam o rol de testemunhas na própria audiência. Aqui vai gerar algumas questões interessantes que a gente tem que falar. Primeiro, a iniciativa dessa audiência de saneamento ou de saneamento cooperativo é muito louvável, né? Quando a gente analisa pela perspectiva da cooperação que a gente acabou de falar. Né? Ela vai viabilizar uma mais adequada e mais correta percepção das questões de fato, de direito, pelo próprio magistrado, quando as partes apresentam isso para ela. Né? E a parte final do parágrafo 3º do artigo 357 é bem clara a esse respeito, ao viabilizar que o magistrado colha das partes os devidos esclarecimentos para compreender o alcance de suas alegações em interessantíssima inversão da previsão constante do parágrafo 1º. Então, aqui ele quer ouvir que as partes façam isso. É um típico modelo cooperativo de processo. Esse aqui é um exemplo clássico da cooperação dos processos. Nós temos que entender que não é obrigatório, né? Vai acontecer quando? Quando demandar complexidade. Esse diálogo entre o juiz e os advogados das partes é muito importante para conduzir a fase instrutória, ou seja, a fase de provas, em direção ao proferimento de uma decisão justa de mérito. Uma decisão justa. O que a gente tem que entender, que vai gerar algumas polêmicas? Você pode questionar, primeiro, que a lei está obrigando esse comportamento ao juiz, quando ele fala que o juiz deverá. Não uma possibilidade, colocou como uma obrigação. Então, vamos começar a analisar. Será que é uma obrigação? Especialmente, nós temos que pensar que, olha o congestionamento forense, olha a quantidade de audiências que nós temos. Será que é possível marcar sempre que tiver complexidade essa audiência? Então, o que nós temos que entender? Que, mesmo falando deverá, não é uma obrigatoriedade dessa audiência. Ok? Vai analisar o caso a caso. Então, de resto, a complexidade de fato ou de direito
que um caso pode apresentar a um magistrado pode ser complexo para um e para outro não ser complexo. Às vezes o magistrado tem um contato direto sobre aquela matéria. Pode acontecer. Por exemplo, eu tive um caso uma vez onde a parte era questões de tratamento de pele, queimaduras de pele por depilação. E o juiz, a irmã dele tinha uma clínica, já teve vários processos sobre isso. Ele entende sobre o assunto. Tá vendo que esse caso para ele não é complexo? Mas para outro juiz que não tem nenhum entendimento, pode ser complexo. Então, às vezes, a complexidade para um pode não ser complexo para outro. Então, o que a gente tem que entender? O mais relevante é aplicar esse saneamento cooperativo em prol do serviço judiciário. Se for útil para o serviço judiciário, vamos fazer isso. Vai ser útil? Vai ser mais adequado? Vai trazer bases mais concretas para o magistrado resolver o problema? Sobre todas as facetas fáticas ou de direito? Vai ficar mais fácil? Ou só porque é complexo tem que marcar? Então, tá vendo que isso é um pouco também complexo, essa questão de análise? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: essa audiência de saneamento, o próprio magistrado vai ter que analisar se é necessário ou não. O próprio magistrado vai entender se é complexo ou não ao ponto de designar essa audiência de saneamento. Perfeito? Tranquilo? E qual que é o prazo entre as audiências? 359, parágrafo 9. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Qual que é o grande questionamento que é feito? Isso aqui tem divergência doutrinária. Alguns entendem que esse intervalo mínimo de 1 hora é apenas para audiência de saneamento cooperativo. Outros entendem que não, que toda e qualquer audiência, daqui para frente, a audiência de instrução e julgamento, artigo 358 ao 368, tem que ter intervalo de 1 hora. Fernando Gajardoni entende que esse prazo do parágrafo único é aplicado apenas para audiência de saneamento e organização e não se aplica para audiência de instrução. Isso aqui vai ter alguns posicionamentos polêmicos, mas nada que justifique a discussão, porque, em regra, audiências de instrução são marcadas com intervalo de 1 hora. Então, aqui a gente fecha a nossa parte de saneamento e organização do processo, e a gente vai passar agora para falar nas próximas aulas sobre as provas, audiência de instrução e julgamento, a teoria geral das provas e os meios de prova. Depois a gente vai terminar com sentença no processo. Tá bom? Quero agradecer e me coloco novamente à disposição. Estou aqui para, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, eu estou aqui para ajudar vocês tranquilamente para isso.